Eu acho que o que aconteceu foi sem precedentes em todos os sentidos. É fundamental a gente colocar o nome certo para o Hamas, né? É um grupo terrorista. As cenas que a gente viu, que estão chegando ainda, são cenas que lembram os judeus do Holocausto. Como negociar com um grupo que tem no estatuto a eliminação, o extermínio mesmo de um outro povo? Não há uma solução para a questão do Hamas que não seja o fim do Hamas em Gaza. Olá, muito bem-vindos para mais um programa Dois Pontos, onde você sabe que a gente traz sempre dois entrevistados com pontos de vista que não precisam necessariamente ser antagônicos, podem ser complementares. E neste tema de hoje, especificamente, é que a gente precisa mesmo deste ponto de vista complementar. Nós vamos falar hoje sobre a guerra em Israel e entender como se chegou até esse momento com esses ataques numa proporção que nunca se imaginou que viessem a ocorrer desta forma. O que ocorre daqui para frente? Qual é o caminho para conseguir, de fato, negociar uma paz na região? Então, a gente está aqui, e a gente tem o nosso jornalista sempre convidado, e quando a gente fala de internacional, a gente traz, lógico, o nosso subeditor de internacional do Estadão, Luiz Ratz. Ratz, muito bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Olá a todos. E os nossos entrevistados hoje são André Leicht, que é mestre em Ciências Sociais e Política, especialista em Oriente Médio e Segurança Nacional, além de presidente executivo da Stand With Us Brasil. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E o nosso outro convidado é Morris Kashani. Morris, que inclusive hoje eu vou começar o programa aqui, Morris, com uma abertura um pouco diferente, porque eu já vou passar direto a fala para você para explicar um pouco da tua experiência, dessa sua vivência neste mundo, com tantas discussões sobre árabes e judeus podem conviver e vivem em perfeita harmonia. Por que é um conflito desse ponto? Vou explicar por quê. O Morris, ele é diretor executivo do Instituto Brasil-Israel, é nascido em Beirute, é uma família refugiada para o Brasil. Muito bem-vindo. E eu já vou pedir mesmo para você contar um pouquinho dessa experiência, porque a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, gente, e trazer esse bastidor para vocês. E ele nos contava como que, ao longo de muito tempo na vida, ele veio para o Brasil com 4 anos de idade, né, com os pais, e por muito tempo você se via ali, que contradição é essa? Então começa o programa hoje contando um pouquinho disso e na sequência a gente já começa a falar sobre toda essa questão da guerra, com esses pontos de vista, insisto, hoje mais do que nunca, complementares. Muito obrigado, Roseanne. Obrigado, André. Obrigado, Luiz. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês para a gente ter essa conversa. Também, antes de mais nada, eu queria prestar minha solidariedade a todas as vítimas inocentes desse conflito. Queria também falar um pouco do meu lugar de fala, como você comentou, né, Roseanne? Eu meditei muito sobre esse lugar de fala na medida em que o conflito foi se desdobrando, né? Na verdade, desde que eu recebi a notícia que me veio essa perspectiva. Eu sim sou nascido no Líbano, nasci em 68 e cheguei no Brasil em 72. Então, sou um judeu árabe. Judeu árabe ou árabe judeu? Né? São perguntas que sempre vêm à tona, ou brasileiro, judeu, árabe, tudo isso, né? Mas eu diria que por muito tempo eu brincava e dizia que eu era uma contradição ambulante por ser um judeu e por ser um árabe. E depois de muito tempo, eu consegui ressignificar esse olhar e entender que, na verdade, judeus e árabes já foram muito parceiros em outras situações da história. E a gente tem lindos exemplos dessa convivência. Então, eu acho que a gente podia usar esse olhar como uma inspiração para essa conversa, dentro de uma perspectiva de empatia entre os povos, né? Na medida que a gente conseguisse costurar isso num momento tão acirrado. E eu só completaria também dizendo que
um outro lugar, nesse meu lugar de fala, também tem um refugiado, sim, porque de alguma maneira a gente teve que fugir do Líbano em 72 e fugir mesmo, foi saído do Líbano, não teve muita história. A vida para os judeus ali não estava fácil e tinha uma guerra civil para acontecer. Então, de alguma maneira, minha família veio para cá com uma mão na frente e outra atrás. Então, que bom que a gente aqui conseguiu prosperar, com altos e baixos, mas conseguimos. Mas, de alguma maneira, eu também tenho alguma identificação com esses milhares de refugiados pelo mundo afora. Eu já vou passar a palavra para a gente começar aí a entrevista. Muito obrigada pelo seu relato, mas também deixar muito pontuado aqui para vocês que estão nos acompanhando. Esse programa é gravado e a gente está gravando este programa nesta segunda-feira, dia 16 de outubro. É importante ressaltar isso porque tudo está acontecendo de forma muito rápida e é necessário também pontuar isso, até por causa do que ocorre em relação às tratativas, às negociações, o que é que ocorre, se tem outro ataque, enfim, só pontuando esse momento da gravação, para vocês também terem a noção de quando que a gente está tratando do cenário que vai ser exposto aqui. Hatz, então já passa a palavra para você. Eu acho que a gente pode começar, e tanto com o André quanto com o Morris, discutindo, né, conversando sobre por que esse atentado é tão diferente e o que ele implica para israelenses, palestinos e a região, né? Bom, primeiro, obrigado a todos vocês pelo convite. Eu acho que, assim, como a gente está falando de complementaridade e coisas complementares, eu queria dizer que, do meu lado, para complementar a história do Morris, o meu avô sobreviveu ao Sobibor. Sobibor era um campo de extermínio na Polônia que 300 mil pessoas foram assassinadas pelo Terceiro Reich, pelos nazistas, e teve uma revolta. Essa revolta, alguns judeus se juntaram, mataram os 11, 12 caras da SS, conseguiram fugir pelo portão da frente, 300 pessoas fugiram, 54, 55 sobreviveram, entre elas meu avô. Meu avô fez parte da resistência. No futuro, depois ele chega no Brasil, depois ele vai para Israel e recebe uma medalha do Ministério da Defesa, que é uma medalha que antecede o Estado, que é uma medalha que fala sobre aqueles que lutaram contra os nazistas. Isso foi resistência de verdade. Eu acho que o que aconteceu foi sem precedentes em todos os sentidos. Foi sem precedentes na forma, foi sem precedentes no número, foi sem precedentes em relação à provocação. Israel estava fazendo negociações com Hamas secretas, estava fazendo uma série de medidas econômicas para melhorar a vida das pessoas em Gaza. Todos os últimos 2 anos aumentou o número de investimento em Gaza, aumentou o número de caminhões entrando em Gaza, aumentou o número de trabalhadores que entravam em Israel para trabalhar, tanto desse governo como dos governos anteriores a ele. Então ninguém estava esperando isso dessa forma, tudo foi planejado, eles enganarem os israelenses por causa dessas negociações. Tá, entrevistas aí de pessoas do Hamas dizendo que eles enganaram os israelenses, fingindo que eles estavam se moderando. O número de mortos é 11 de setembro para Israel, é como se nos Estados Unidos tivessem morrido 30 mil americanos no 11 de setembro. Pela brutalidade, pela crueldade, pelo sequestro de 150 pessoas, talvez um dos maiores sequestros da história, o número de pessoas sequestradas civis, mais que em Tebe, né? E eu acho que tudo isso junto, o fato de eles terem entrado em Israel, ficado controlado por um determinado número de tempo, de horas, um território de Israel, né? Sim. Sem que as forças conseguissem entrar e tiver que trocar. Então, assim, por um determinado número de horas, eles meio que deteram controle de kibbutzim, de comunidades, de vilarejos, por um tempo. E aí, eu acho que, por fim, eu acho que as cenas que a gente viu, que estão chegando ainda, são cenas que lembram os judeus do Holocausto. Que trazem essas memórias, pessoas queimadas vivas, pessoas queimadas amarradas, pessoas que foram procurar, que tiveram que se esconder no assoalho, no porão, sem fazer barulho, como se estivessem fugindo de nazistas procurando judeus para matar judeus.
O modus operandi que o Hamas efetuou nesse atentado, não que ele não tenha operado de forma cruel no passado, com os homens-bomba na época da Segunda Intifada, o modus operandi que ele fez dessa vez lembra os judeus as duras memórias do nazismo e lembra o mundo as memórias do Estado Islâmico. E é essa realidade que a gente não tem como mudar ela. Eu acho que nesse espírito de complementaridade, André, também se falou que foi o maior assassinato em massa de judeus desde o Holocausto, né? A gente lembrar disso também. E eu acho que é fundamental a gente colocar o nome certo para o Hamas, né? É um grupo terrorista, não é completamente indefensável o que eles fizeram. E ainda usar agora escudos humanos, os reféns como escudos humanos, é uma situação assim completamente absurda. E eu acho que não apenas Israel tem o direito de se defender, como a humanidade mesmo. A gente não pode admitir esse tipo de crime. É inadmissível. Morris, eu vou aproveitar esse ponto que você põe aí, que é vamos dar o nome certo, né, às coisas. Hamas é um grupo terrorista. Por que a ONU, o Conselho de Segurança da ONU, demora tanto para chegar a essa classificação formal? Eu acho que o André vai saber responder bem essa pergunta. Bom, obrigado, Morris. A ONU é um organismo multilateral que tem países que tem cada um voto e é formado por 193 membros, até onde eu sei, até onde eu lembro, 193 membros. E aí tem organismos na ONU que fazem essa votação. Poderia ser através da Assembleia Geral, por exemplo, poderia ser através do Conselho de Segurança. Mas a resposta para a sua pergunta é por que a ONU não considera o Hamas grupo terrorista? Eu vou responder de duas formas. A primeira resposta é o porquê o motivo do porquê é o mesmo motivo pelo qual um país como o Irã preside o Conselho de Direito da Mulher do Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Então, o mesmo motivo pelo qual a gente não consegue entender por que o Irã, que está perseguindo mulheres nas ruas, em Teherã, preside o Conselho de Direito da Mulher, presidia ou preside atualmente, vai presidir, e aí dentro desses absurdos a gente tem outros absurdos no Conselho de Direitos Humanos, é o mesmo motivo pelo qual o Hamas e outros grupos não são considerados terroristas. Por que Al-Qaeda, Estado Islâmico e Boko Haram são considerados grupos terroristas? Interesses políticos. A Al-Qaeda é formada por pessoas que lutaram contra os soviéticos no Afeganistão. Logo, são inimigos também dos russos. Quando tem o 11 de setembro e os Estados Unidos levam a Al-Qaeda a considerar um grupo terrorista, ou até antes disso, existiu um interesse russo também de considerar o Al-Qaeda um grupo terrorista, porque a Rússia, após a União Soviética, queria integrar a comunidade internacional e lutar contra o terrorismo, e foi meio que deixada de lado pela comunidade internacional mais pré-estabelecida. O Estado Islâmico era inimigo da Síria. A Síria é aliada da Rússia. Logo, o Estado Islâmico é inimigo dos interesses russos, que é onde a Rússia tem uma base naval, em Tartus, que é a única base externa que a Rússia tem fora da Rússia, militar. Então, é de interesse dos dois. E o Boko Haram, que está na Nigéria e em outros lugares da África, é um grupo terrorista que sequestrou e matou uma série de mulheres e, como está numa região que não tem muito interesse político das potências, foi considerado um grupo terrorista pela barbárie que cometeu. O Hamas tem interesse político, o Hezbollah tem interesse político, o Jabhat al-Nusra tem interesse político, as guardas revolucionárias iranianas, que são consideradas um grupo terrorista pelos Estados Unidos, têm interesse político. Então, não importa a ação do Hamas é igual à ação do Estado Islâmico, igual. A gente não viu vídeos que as ações imitam o Estado Islâmico. Foi encontrada a bandeira do Estado Islâmico em Israel. Foi encontrado cartilha da Al-Qaeda no bolso dos terroristas que foram mortos. Mas não tem interesse político de considerar o Hamas um grupo terrorista, porque os países têm interesses nacionais e não se importam muito com a humanidade quando estão votando uma coisa dessa. Só para complementar a resposta do André, no caso do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, tem a questão da China também, né?
porque tem o fundamentalismo islâmico ali em Xinjiang, grupos ali, também não é do interesse da China Exato. deixar passar ali o caso do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, né? Agora, é importante lembrar também que o Hamas não representa o povo palestino, né, como um todo, né, e até mesmo o Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina, andou afirmando isso, né. Eu acho importante essa pontuação e talvez até pudesse ser uma introdução para a gente falar um pouco de radicais e moderados, né, porque, pelo menos dentro da minha perspectiva e do meu olhar, o grande problema é a briga entre radicais e moderados. O Hamas, quando foi... É que assim, a gente tem que fazer uma separação assim. O Hamas foi eleito com 74 cadeiras de 128 cadeiras em 2006. Então ele tem um apoio popular muito grande. Isso significa que todo mundo que votou no Hamas partido apoia ações militares, como ações terroristas como essa que o Hamas... Ações hoje em dia, né? Hoje em dia, 16, 17 anos depois. E isso é um ponto importante, até para quem está acompanhando a gente, né? Porque é isso, o Hamas, ele surge ali, é um partido político, que tem que deixar muito claro essa divisão entre o que era essa proposta e essa eleição e esse grupo terrorista que acha, quer dizer, os terroristas e o extremismo que avança a partir dali. Eu acho que a gente pode até ir um pouquinho para trás, o André vai me ajudar aqui, da gente falar do surgimento do Hamas, da evolução dele ao longo das décadas e do ponto que chegou hoje, né? O Hamas começa em 87 na primeira intifada, né, André? E aí ele vai... É uma facção mais radical, como o Morris falou, em comparação com a OLP, com a Autoridade Palestina. Vem os acordos de Oslo ali em 93, que dão uma certa autonomia ali para os palestinos, principalmente na Cisjordânia e em Gaza. Aí vem o ano 2000, a segunda intifada, que é aí quando o Hamas se torna mais violento, né? Um dos fundadores da parte ideológica do Hamas, que Hamas significa Harakat Muqawwa al-Islamiyya, Movimento de Resistência Islâmica em árabe, antes da fundação do Hamas, o Sheikh Ahmed Yassin, na década de 70, ou seja, 18, 17 anos antes da fundação do grupo, ele estava querendo fundar escolas, seminários religiosos para poder fazer com que as jovens voltassem à religião. Estava tendo um laicismo muito grande nos territórios palestinos. Pós-conquista de Israel, dos territórios do Egito e da Jordânia, Israel controlava Gaza e Cisjordânia, todas as autorizações de construção, organização e tudo mais precisava vir através do controle militar de Israel, que governava as duas regiões, Cisjordânia e faixa de Gaza. Então, Ahmed Yassin teve contatos, estou falando na década de 70, 71, 72, para poder conseguir esses contatos. Ele se encontrou, inclusive, com Yitzhak Rabin, que foi primeiro-ministro na época. Mas aí, esses contatos de apoio logístico, até mesmo autorizações de construção desses seminários e mesquitas novas e tudo mais, para poder... E Israel viu com bons olhos que esses jovens que estavam indo para esses lugares não iam se juntar ao Fatah e ao LP, que tinha sido fundado em 64 e que pregava a destruição de Israel e estava fazendo atentados de cunho nacionalista pelo mundo, porque eles estavam no exílio, estavam na Jordânia, depois foram para o Líbano, depois foram para a Tunísia. Que era uma outra linha, né? Que era outra linha. Era uma linha mais ligada ao Nasser e tal. Exato, era uma linha ligada mais ao marxismo, nacionalismo, de sobrevivência, não era terrorismo islâmico militante, não era suicida, né? Então, Israel viu isso com bons olhos, mas daí para o Hamas... Passou-se 18 anos, houve uma radicalização, e quando o Hamas é fundado como um movimento de resistência islâmica que tem um braço político, um braço social, um braço religioso e um braço militar. Um grupo terrorista híbrido, assim como o Hezbollah, e ele é fundado para ser uma oposição à existência de Israel na região, na sua cartilha. Então, obviamente, que Israel não teve nada a ver com a fundação do Hamas em 87, porque está escrito na carta de fundação do Hamas que a luta... Não só contra Israel, a luta contra os judeus é muito séria e tem que envolver todos os... E ele fala em nome, erroneamente, ele fala em nome de todos os muçulmanos, porque o Hamas representa uma visão extremista que tem um apoio de uma minoria, tanto na minha opinião, de palestinos, quanto de muçulmanos em geral. Você tem esse mesmo ponto de vista? Porque isso é uma polêmica, inclusive, sobre como que foi essa base de formação e daí onde que se teria desvirtuado, de certa forma, o que era esse propósito original e essa participação de Israel ou não. Então, eu vou só começar pontuando sobre algumas características desse Hamas de hoje. Muito dinheiro eles têm, né? Muito dinheiro eles receberam do Catar. Do Irã, principalmente. Do Irã, do Catar, eles receberam muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro.
Esse dinheiro dava para fazer grandes coisas. Transformar Gaza em Singapura. Não sei se é a esse ponto, mas assim, era um dinheiro, é um dinheiro considerável. E eles usaram esse dinheiro eles não usaram esse dinheiro em benefício da população, é uma realidade. Eles foram muito mais bélicos e terroristas com esse dinheiro. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é democracia, quer dizer, o Estado democrático de direito na faixa de Gaza, ele não existe. Os direitos das mulheres, os direitos das minorias, você ser um LGBTQIA+, lá em Gaza não é bom negócio, sabe? Então, é um esquema meio ditadura mesmo, uma ditadura. Então, eu só queria pontuar esses dois, que eu acho importante trazer isso. Eu estava lendo um artigo, o Augusto de Franco escreveu um artigo para a gente vai publicar agora, ele estava colocando, é que eu não tenho na cabeça, o lugar no ranking da democracia que a faixa de Gaza ocupa, lá embaixo. Entende? Então, assim, eu acho tão importante, você sabe o número? No Freedom House. É o Freedom House. A Gaza está 7 de 100, a Cisjordânia está 14 ou 15 de 100. E Israel? Israel é 77 ou 78 de 100, o Brasil é 73, por exemplo. Israel é mais livre que o Brasil, no Freedom House. Agora, um contraponto possível quando a gente fala dessa origem do Hamas e como que ele foi fomentado, né? Aí eu até perguntaria para você, André, a questão do fomento, né? E eu vou citar um artigo, eu ando acompanhando bastante meus gurus, digamos assim, alguns deles, né? O Thomas Friedman, o Micah Goodman e o Yuval Harari. Eu vejo alguma homogeneidade no discurso. E se fala muito que, ao longo desse tempo, e foi o Benjamin Netanyahu o principal mandatário durante esses últimos 20 anos, vamos dizer assim, que havia uma estratégia política de enfraquecer a autoridade palestina e trazer algum certo protagonismo ao Hamas, né? Então, podemos dizer que Israel não fundou o Hamas, mas de alguma maneira fomentou? É uma pergunta que eu te faço mesmo. Então, eu acho muito... Que é o que eles dizem, né? Então, eu acho que se indiretamente as ações de Israel as decisões políticas de sucessivos governos de Israel de enfraquecer a autoridade palestina ou não fortalecer, porque se você não fortalece, você enfraquece, e como consequência disso, o Hamas se fortalece porque ele acaba pegando vácuo, e como consequência disso, o Hamas acaba crescendo e ganhando protagonismo, mas daí, para tirar a conclusão de que houve uma intenção pré-determinada e pré-estabelecida de israelenses na cúpula de, eventualmente, saber de antemão que o Hamas vai se fortalecer de propósito, eu acho que é um pulo muito grande e tá até maquiavélico se a gente imaginar que israelenses poderiam fazer isso, mas que sim, existe o ambiente político em Israel dentro das negociações de paz com a autoridade palestina, vis-à-vis a política israelense no sentido de como ela é presa, o movimento dos colonos, os grupos de judeus radicais como os Jovens das Colinas, o La Família, enfim, todos esses grupos mais... que é uma minoria da minoria dos judeus israelenses do grupos de colonos, que não é nem os colonos são representados por eles, mas assim, será que na política israelense existia alguma forma de a política continuar acontecendo e eles continuarem fortalecendo uma autoridade palestina que ao mesmo tempo continuava sucessivamente fazendo ações, mesmo que ações não que nem a do Hamas, mas eles estão pagando salário para as pessoas que estão presas do Hamas em Israel, presas em Israel. Então, um cara do Hamas tentou cometer um atentado, não conseguiu, ele foi preso, ele está preso, foi condenado a 20 anos de prisão. O salário dele, da família dele, é pago pela autoridade palestina. São $400 milhões por ano. Então, como politicamente Israel, e essa é uma pergunta que eu faço, como é que politicamente qualquer governo em Israel conseguiria fortalecer a autoridade palestina
e politicamente sobreviver mediante o fato de que você está fortalecendo um governo que está pagando bônus e salário para aqueles que estão tentando matar israelenses de qualquer forma, inclusive membros do Hamas e da Jihad Islâmica. Então, eu também vou te retornar com uma pergunta. Você há de reconhecer que nas últimas 2 décadas o debate sobre a paz, a construção da paz com os palestinos ficou um pouco esvaziado mesmo, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, foi uma estratégia política mesmo. E a gente achava que era isso mesmo, né? Então, eu acho que é disso que se trata, no final das contas, né? Quer dizer, não houve um esforço nesse sentido, de fato, de se construir uma paz. Independente se fosse com a autoridade palestina, ou a gente pode discutir quem são os interlocutores possíveis. De 2010, 2012 para cá, né? Porque até 2009 teve a proposta Olmert, em 2000 teve a proposta de Barak, teve a proposta... Né? Exatamente. Então, os acordos de paz é um processo muito solapado, né? Ele é muito triste, né? Até fracassado, né? O Oslo acabou. Não, eu não concordo que Oslo acabou, porque Oslo criou a autoridade palestina e a autoridade palestina continua existindo. E o governo, e bem ou mal, 4,5 milhões de palestinos, por causa de Oslo, são governados por palestinos, não por os israelenses. Um ponto. Mas, perdão. Oslo não acabou, mas o processo. Né? Como reavivar, então, se não acabou? Isso é uma conversa. Então, essa é uma grande discussão. Porque qual é a paz possível? A minha impressão é a seguinte: você vem em 93, aí cria-se a autoridade palestina, aí está previsto, sei lá, 5 anos de transição e tal. Aí 2000 tem a Camp David que fracassa com o Ehud Barak, que você mencionou. Começa a segunda intifada. 2005, o Israel sai de Gaza. 2006, aí o Hamas assume Gaza e aí começa aí a falar, o Hamas começa a ganhar mais força, né? E aí tem sucessivas operações militares em Israel, 2008, 2009, 12, 14 e 21. Isso. E nesse meio tempo todo, o Israel vai ampliando os assentamentos em Jerusalém e na Cisjordânia, até um ponto que a autoridade palestina pros palestinos parece inoperante. Como reavivar um processo em que o principal ator de um dos lados é inoperante? Então, o Ehud Olmert andou dizendo algumas coisas, né? Não sei se você acompanhou agora. Recentemente? Recentemente ele andou falando alguma coisa no sentido de que realmente Israel precisaria se defender, obviamente, no primeiro momento, mas que isso servisse como um ponto de partida para uma retomada das negociações de paz, né? Agora, sim, os caminhos são muito complexos, né? Vou tentar rememorar algumas coisas positivas, se é que existem. São muito poucas, mas elas existem. Claro. No dia 10, acho que do mês passado, o Mahmoud Abbas andou falando umas bobagens terríveis sobre o Holocausto e judeus ashkenazes. Você lembra de memória o que exatamente? Ele falou que Hitler não perseguiu os judeus por causa da sua religião e sim por causa do seu papel social. Um absurdo completo, mas aí teve uma carta assinada por 100 intelectuais palestinos em repúdio a essa fala do Mahmoud Abbas. Então, assim, são os lugares que eu fico buscando algum ponto de contato possível. Tem uma pessoa que está presa, Marwan Barghouti. Acho que talvez a gente pudesse falar dele também. Eu sei que ele carrega uma ficha que não é assim... É que eu fico pensando um pouco no... Eu tive o cuidado de reler Como Curar um Fanático, do Amos Oz, antes de vir aqui nesse debate. E ele fala muito dessa coisa de... como é que ele usa o termo? É uma batalha do certo com o certo. Então, não vai ter jeito. Vai ter que ter concessões da pesada dos dois lados. Claro. É como se fosse um divórcio. Ele usa essa imagem, né? Então, aqui estamos, André. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta
bem direta mesmo. É tudo em relação a esse assunto, claro que sempre depende de uma explanação e uma avaliação muito mais profunda, mas assim, uma coisa muito direta para daqui para frente. A gente está falando Hamas, já vimos esse histórico, e o que se chega agora sem ninguém ter dúvida aqui de que é um grupo terrorista. Ponto. Vamos partir daí. A questão é preciso, e se sim, há como se negociar com o Hamas? Qual é o caminho? Eu Difícil. acho que é só... o problema é que violência gera violência. Eu venho da escola realista, né, de relações internacionais. E eu acho que ao mesmo tempo que o meu sonho, e esse é o meu sonho, literalmente o meu sonho é ver a paz no Oriente Médio e que a gente possa ir para todos os lugares de carro e tá tudo bem, e que um dia aquilo vire uma grande confederação e, sabe, enfim, as pessoas vivam onde elas querem, que nem na União Europeia, e tenha assim, os estados nacionais respeitando o hino e bandeira, mas assim, a gente pode chegar nesse ponto? Pode, daqui a 200, 300 anos, que nem a Europa. Quem imaginou na Europa, na Idade Média, que a gente ia chegar numa União Europeia? Ninguém imaginar. Eles lutaram 2 guerras mundiais, morreram 100 milhões de pessoas. Agora, eu acho que não há uma solução para a questão do Hamas que não seja o fim do Hamas em Gaza. O Hamas quiser existir no Catar, aí vai ser contra o terrorismo internacional, eles vão querer fazer sabotagem, eles vão querer sequestrar avião, eles vão querer fazer atentado contra posições israelenses, aí Israel vai ter que se proteger disso, e eventualmente o Serviço Secreto de Israel vai começar a eliminar um a um onde eles estiverem no mundo. Como já aconteceu, e vai voltar a acontecer. Então a vida deles também está em risco, onde eles estiverem. Agora, o Hamas como governo, como exército, entre aspas, na faixa de Gaza, onde eles não têm só os 150 israelenses reféns, eles têm 2 milhões de palestinos reféns. Não estão deixando os palestinos agora sair do norte para o sul. Estão fazendo barricadas com carros do Hamas nas estradas, nas 2 estradas que tem, e não estão deixando as pessoas irem para o sul de Gaza, porque isso é ruim para eles. Eles estão usando a população palestina. E não tem uma solução de negociação, porque... E aí eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Que mensagem fica para o mundo livre? Se o mundo livre negociar com um grupo terrorista que acabou de cometer o segundo maior atentado da história da humanidade, sequestrar 150 pessoas de várias nacionalidades, inclusive, e sair vivo disso. Que mensagem isso dá para os outros grupos e para o financiador desses grupos? Eu acho que a questão não é nem negociar com o Hamas, a questão é o que fazer com o Hamas. E aí Israel tem escolhas muito difíceis diante de si, assim. Tem. Porque é o que o André está falando. Beleza, a gente vai desmobilizar o Hamas como força estatal? Beleza. Isso tem custos, isso tem riscos. Você tirar o Hamas de Gaza, você corre o risco de envolver, por exemplo, o Irã, o Hezbollah, num conflito maior. Esse cálculo tem que ser feito pelo governo israelense. Me parece muito difícil que Israel continue fazendo o que fez nas últimas operações que a gente citou agora há pouco, de 2010, que é ataques aéreos ali, ou pequenas incursões. Você, como eles falam, corta a grama e aí espera até a próxima crise. Isso aí não dá para fazer mais. Assim, tipo, me chama muita atenção desses atentados do dia 7, o impacto na mente da sociedade israelense, assim, porque você tinha um dome de ferro, protegia contra os mísseis que lançavam lá, mas foi uma coisa numa escala tão gigante que eu fico imaginando o israelense que mora ali, a carga mental que o cara está passando, assim, nunca mais a vida dele vai ser a mesma. Não. Então, como você lida com isso, como Israel vai lidar com isso, assim, você precisa tirar o Hamas de lá. Você tem riscos regionais, você tem toda a questão geopolítica. Ao mesmo tempo, você continua sendo vizinho de, sei lá, 7 milhões de palestinos. Numa situação, Gaza, por exemplo, tem 2 milhões de palestinos ali que não, bloqueados, que não podem sair e tal, comandados pelo Hamas. Você tem a Cisjordânia também, 5 milhões de palestinos ali. 2,5. Desculpa, perdão, 2,5. Que também é uma situação menos rígida lá do que a faixa de Gaza, mas que também
precisa de, enfim, entrar em Israel, você sai para trabalhar alguns. Então, assim, como que as escolhas que Israel tem para fazer é muito difícil. Eu queria saber de vocês qual é a menos difícil, se é que é possível. Eu acho que, mesmo uma operação militar ali, entre aspas, maneirada, é difícil de conduzir. Então, eu primeiro queria responder a sua pergunta, Rosiane. Se é possível, como negociar com o Estado Islâmico, por exemplo, com o ISIS? Como negociar com a Al-Qaeda? Como negociar com um grupo que tem no estatuto a eliminação, o extermínio mesmo de um outro povo, né? É um pouco inegociável, né? É um pouco difícil de pensar uma possibilidade. Então, acho que essa seria uma primeira resposta à sua pergunta, uma resposta simplista, vamos dizer assim. Também queria pontuar sobre uma fala sua, né? Você falou do Domo de Ferro e da confiança da sociedade israelense. Eu acho que, de novo, rememorar essas 2 décadas, né? Que, de alguma maneira, esse debate ficou esvaziado e quer dizer, no inconsciente coletivo era a falda, né? Israel era falda, falda. Né? Falda, né? Era isso, né? Então, cai um mito. Cai um mito. Para mim, foi quebrado o contrato social. Para mim, a principal coisa é isso. Tipo, o status quo acabou. Assim, que tinha ali. Fala, vertigem, né? Você fala, vertigem. Então, assim, eu acho que é isso. Agora, assim, eu vou citar meu pai e minha mãe aqui, porque eu também tive o cuidado de conversar com eles. Meu pai é um bom estrategista de Oriente Médio. E a gente ficou falando um pouco do sucesso dos Acordos de Abrão, né? Como uma inspiração possível, né? Quer dizer, a economia deveria ser o ponto de partida para um entendimento e o bem-estar da população de verdade, né? Então, eu fico achando que a perspectiva devesse ser, a inspiração devesse ser por aí, a gente achar algum caminho econômico possível e viável. Mas o que o Hamas fez basicamente foi dane-se a economia. Não, sem dúvida, porque assim, eu não conseguiria tirar da cartola e falar, tem um interlocutor X agora para colocar no lugar, mas eu acho que o contexto econômico de construção, dinheiro não falta, diz meu pai, dinheiro não falta. É verdade. E dizem, quer dizer, tem essa conversa, né? A gente ouve muito falar que esse atentado, a iminência de um acordo entre Israel e a Arábia Saudita teria sido um motivo... Só para quem está acompanhando a gente entender, o acordo de Abraão que ele falou é um acordo costurado ali, ainda no governo Trump, né? Entre Israel, os Emirados Árabes, o Bahrein, se não me engano, e Marrocos, né? Isso. E ele prevê aí uma normalização de relações. Os países, a Arábia Saudita está querendo... Há negociações para que também normalize relações, muito porque ali no Golfo a economia baseada no petróleo ela tem data de validade, né? Então muitos países já estão querendo diversificar a economia aí, como o Morris estava pontuando. Não, isso é um vento de bonança, né? Então assim, vinha um pouco, né? A gente estava super, né, animado com essa perspectiva. E aí eu também gostaria de pontuar, vou também de novo citar meu pai, tá? Mas que é um detalhe que me passou despercebido, mas ele toca quem é muçulmano, assim, um pouco mais... Quer dizer assim, o ministro israelense que tirou a foto com a indumentária religiosa e uma mesquita ao fundo, não foi isso? Lá na Arábia Saudita? Na Arábia Saudita ou nos Emirados? Não, eu acho que foi na Arábia Saudita. O Friedman menciona isso na coluna dele, não é? A primeira visita de uma comitiva israelense à Arábia Saudita. E o cara rezou lá. Ele rezou com talit e no fundo era um lugar sagrado do Islã. Eu acho que se você sobrepõe isso com as investidas, que infelizmente em Israel a gente tem um ministro que é de extrema direita e que
Eu tenho certeza que você também, André, eu já li teus textos, aliás, você escreveu um texto ótimo sobre isso. Sim. Ele não nos representa, Sim. né? E esse ministro, ele é da pá virada, né? Você sabe que ele é da Sim. pá virada. Ele fica andando na mesquita em lugar que não pode. Não, ele Fica- tinha que estar preso. É o na Ben minha Gvir que você tá falando? tinha que estar preso. Então, esse é um ponto. É aí que a gente volta de novo que radicais e moderados. A grande briga eu sempre achei que era entre radicais e moderados. E é um pouco conhecido esse papo, que os radicais se alimentam, né? Então, eu acho que teríamos que ter esse olhar crítico também. Mas, de novo, nada justifica, né? E a pergunta continua, claro, que é a pergunta que não tem resposta de fato, que não tem essa solução de como chegar nesses acordos de paz. Aí eu vou aproveitar para introduzir um outro ponto. Qual tem que ser, se é que tem que ser, a participação do Brasil nessa história toda? Qual tem que ser essa postura brasileira? Hoje ou na vida? Acho que a gente tem de duas formas, de fato, para olhar, porque a gente tem aí o Brasil nessa presidência do Conselho de Segurança da ONU, então a gente tem isso pontuado, né? Uma situação hoje. Então, hoje, especificamente, acho que é algo mais, né, forte, mas independentemente de estar neste cargo, qual tem que ser o papel do Brasil nessa história toda? Bom, eu acho, eu vou só voltar para o que eu acho que deveria acontecer. Primeiro, eu acho que não tem que ter negociação com o Hamas. Eu acho que o que Israel está fazendo agora, eu acho que é o que a maior parte dos países fariam. É tristíssimo ver isso, mas Israel está falando... Acho que a condição de Israel de ligar a eletricidade em Gaza é soltar os reféns. Aí estão falando que isso é uma punição coletiva. Bom, Hamas fez uma punição coletiva. Israel quer soltar os reféns. Não vou agora falar que eu concordo ou não concordo. A pergunta é qual a alternativa para soltar os reféns, né? O Hamas vai querer soltar os 5.000 presos do Hamas e da Jihad Islâmica que estão presos em Israel. Eu acho que é impensável para o governo de Israel fazer isso. A segunda parte, eu acho que, como eu falei, o governo do Hamas em Gaza precisa acabar. Os líderes do Hamas precisam ser mortos ou presos, se forem presos. Precisa ter uma coalizão de países para governar a faixa de Gaza. A partir desse governo, transferir gradualmente... Mas quem faria isso? A Liga Árabe, o Egito, os Emirados, junto com a ONU, assim, tem que ter um monopólio do uso da força de um outro grupo armado, e eventualmente, assim, talvez Israel precise ficar em parte de uma buffer zone da faixa de Gaza durante toda essa fronteira. Israel tem uma cultura de aprender com erros. E quando Israel aprende com erros a duras penas, esse erro dificilmente volta a acontecer. Isso aconteceu com a criação do Iron Dome, isso aconteceu com as fronteiras que foram tampadas por causa de invasões no passado, isso aconteceu com aviões que foram sequestrados quando Israel implementou cabines blindadas muito antes do 11 de setembro, isso aconteceu com raio-x em aeroporto, que acho que foi o primeiro que aconteceu foi em Israel. Toda vez que tem alguma coisa ruim que acontece em Israel, de segurança, eles fazem um assessment e isso muda para sempre. Nunca mais isso vai acontecer da faixa de Gaza. Só que Israel não tem como, politicamente, não tirar o Hamas do poder, porque o que eles fizeram é inaceitável. Não que jogar foguetes é aceitável, mas a morte de pessoas com foguetes caiu drasticamente por causa do Iron Dome, então politicamente o governo fica mais confortável de reagir sem precisar tirar o Hamas do poder. Tanto que eu respondi ontem em algumas entrevistas dizendo: nunca Israel teve como objetivo militar nas guerras que teve em Gaza tirar o Hamas do poder. Ao contrário, eles até falavam que não era o objetivo. Mas agora é um objetivo. Agora é um objetivo. E aí, como cumprir esse objetivo? Não, militarmente isso é possível, não, sim, demora, é complicado, é muito complicado por causa da população civil. E politicamente também é complicado. Então, politicamente, internacionalmente é complicado. O apoio em Israel ele é total. Regionalmente, é que assim, no fim das contas, os países podem falar. Israel vai fazer o que precisa fazer. Ele precisa da mão dos Estados Unidos e da Inglaterra e da França no Conselho de Segurança levantado. Logisticamente, isso seria possível sem ocorrer junto um extermínio de civis? Eu usaria extermínio como palavra porque isso parece intencional. Se tem como evitar a morte em massa de civis,
Eu acho que dá. Não é que dá para evitar ao máximo não dá para evitar que um conflito armado não tenha mortes, mas Israel tem como fazer uma série de mecanismos, e aí vai demorar mais, vai colocar as tropas em risco, mas pode ser feito um monte de mecanismos para evitar ao máximo a morte de civis. Como o Hamas opera de uma forma não convencional, ele tem interesse que os civis morram, porque ele tem interesse nas fotos, porque ele tem interesse na condenação internacional, que vai forçar Israel a cessar fogo, o que daria, na teoria, uma vitória para eles. A não derrota para o Hamas é uma vitória. Porque ele opera numa chave diferente da nossa, onde a vitória não é você estar numa posição política melhor, como dizia Clausewitz, a vitória é sobrevivência. Mas o tipo de conflito que uma incursão militar ali teria por terra não é uma ameaça também? Assim, o número de baixas não seria maior, não geraria um... Eu sei que assim, a agressão foi exponencialmente maior. Então, possivelmente, o público interno não estaria mais disposto, mas assim, quereria a guerra por mais tempo ali para derrotar o Hamas, mas isso ali numa guerra de atrito, ali de guerrilha, não pode gerar um desgaste também? Não, pode, mas não tem alternativa. Sim. Esse é o problema. Pode, tem razão, e assim, nos enlutece a todos, tá todo mundo que tem familiares e amigos lá, eu tento falar como cientista político quando me fazem as perguntas, mas assim, tá todo mundo muito preocupado, mas qual é a alternativa para isso? Negociar com o Hamas? Deixar o Hamas sobreviver? Com 150 reféns. Com 150 reféns? Não tem alternativa para isso. E só voltando à questão do Brasil. Sim. Então, assim, para mim, eu acho que uma coalizão, aí eu acho que um plano Marshall, só para terminar a resposta, um plano Marshall de bilhões de dólares, trazer uma coalizão de países para realmente conseguir reconstruir Gaza, reconstruir as casas, reconstruir os prédios, para a população civil voltar para o norte da faixa de Gaza, tampar todos os túneis, são 500 quilômetros de túneis internos, e aí sim, um governo que tem um monopólio do uso da força que seja forte, e aí isso sim, criar um ambiente para um processo de paz, aonde eu acho que o acordo de Abraão, com a entrada da Arábia Saudita e de outros países, ajuda por causa da questão econômica que o Morris falou. Quanto mais economia entre Israel e o mundo árabe, mais participação no PIB de Israel o mundo árabe vai ter. Normalmente a balança comercial das exportações de Israel é positiva para o lado de Israel, porque Israel exporta muito valor agregado e importa insumos. Então a balança comercial de Israel fica positiva, ou seja, a envergadura dos países que compram é maior, e aí vai ter provavelmente daqui a pouco vai ter 5, 6, 7, 8 países árabes, quase metade da Liga Árabe com relação com Israel. Esses países juntos têm muita força se eles se juntarem. E aí eles juntos podem pressionar o governo de Israel falando assim, a gente quer agora ajudar a ser um dos mediadores no conflito. Como os palestinos enxergam os Estados Unidos como um mediador israelense? Um mediador que não é neutro. E ele não é neutro. Os Estados Unidos, ele tem relação com os palestinos, mas ele é pró-Israel. Ambos os governos, democratas e republicanos, por questões culturais, históricas, etc., valores e tudo mais. Os árabes eles podem ter relação com Israel, de amizade, como os Emirados, o Bahrein, o Marrocos, mas eles são, por natureza, pró-palestinos. E está tudo bem. Então, com esses dois mediadores, iguala a balança, e aí isso pode ajudar para um processo de paz. Mas primeiro, precisa resolver a questão do Hamas. O Hamas é contra um Estado palestino em paz com Israel. Ele é a favor de uma criação de um Estado palestino no lugar de Israel. Então não tem como negociar com o Hamas. Sobre o Brasil, em 1 minuto eu termino. Eu acho que o Brasil tem um papel diplomático que é bastante clássico do Itamaraty de mecanismos internacionais e organizações multilaterais. Isso é tradição do Itamaraty. Eu acho que o mundo que nós vivemos hoje, diferente do mundo que vivíamos há muitos anos atrás, essas organizações e esses mecanismos estão cada vez mais enfraquecidos. Então, frases de efeito, jargões e tentativas de neutralidade perante situações como essa só fortalecem grupos como o Hamas. Eu acho que tem que ser muito mais incisivo e eloquente em separar
o que são as aspirações legítimas dos palestinos e dos israelenses de viver em segurança e dos palestinos em soberania e nação, de terrorismo bárbaro de matar 1.300 pessoas. E quanto mais os governos fazerem isso, pior é para o Hamas e melhor é para o povo palestino. Quanto mais neutralidade as pessoas fazerem em relação ao Hamas, em relação ao conflito e tentar misturar as duas coisas, mais beneficia o Hamas e mais prejudica os palestinos. Bom, eu estava, enquanto você falava, André, pensando um pouco nos termos de um acordo de paz possível, né? Eu acho que todos reconhecemos que os palestinos têm o direito à soberania e a um Estado, isso em primeiro lugar. E que eu acho importante de pontuar. E também algumas revisões de políticas, né, de parte a parte. Então, por exemplo, as colônias e os assentamentos são ilegais, são considerados ilegais internacionalmente. Então, também são concessões que precisam ser feitas. Então, eu acho que num plano mais macro, eu penso num acordo que tivesse que ter esse tipo de concessão para acontecer. No que diz respeito ao Brasil, eu acho que existe um esforço da diplomacia brasileira no sentido de ter um protagonismo nesse assunto. Não é fácil. Entre erros e acertos, né, eu considero que está sendo encaminhado o assunto. Eu acho muito difícil do Brasil conseguir algum protagonismo mesmo. Agora, o Brasil está presidindo o Conselho de Segurança nesse momento, então, de alguma maneira, está com a pauta na mão, né? O Brasil, por exemplo, podia colocar em discussão a nomeação do grupo Hamas como terrorista. O Lula colocou. Num tweet dele, ele disse que foi uma ação terrorista. Sem falar do Hamas. Ele não cita o Hamas. Não cita o Hamas, mas ele fala de terrorismo. Então, assim, é um jogo de palavras, mas é importante. É uma ginástica semântica. Né? Uma ginástica semântica. O problema é que dentro, e isso é uma crítica, eu acho que tem gente dentro do partido que acredita que existe uma certa legitimidade na resistência do Hamas. E isso eu acho que é problemático para o Brasil, no sentido de você não precisa desse apoio. Você pode ser pró-palestino sem ser pró-Hamas. A gente está vendo protestos nas ruas no mundo, né? Menos no Brasil, mas mais em outros países. Os gritos não são só de solidariedade ao povo palestino, que esses protestos são totalmente legítimos. Os gritos são de destruição de Israel, pró-Hamas. Então, aí a gente entra no que a gente chama de antissemitismo, que é um outro assunto gigante, porque é isso, né? Eu acho que, inclusive, a gente tem que, um momento, fazer um debate aqui, 2 pontos, especificamente sobre isso, né? Sim. Isso é um ponto que gera toda uma discussão, como é que é possível se dizer, por exemplo, antirracista, antinófobo e ser, né, ter uma ação antissemita. Então, enfim, eu acho é que outro tema para... A questão do governo brasileiro, são 3 questões, né? Tem a questão deles retirarem os brasileiros que queriam sair de lá, isso foi bem executado. Bem executado. Tá resolvido. Tem a questão do Conselho de Segurança, e aí é o que o Maurício falou, poderia pautar a questão do Hamas? Poderia. A Rússia vetaria? Tudo bem. Mas é um protagonismo, né? Eu vivo tentando também. E tem a questão de tentar ali, na condução do CS, tentar articular alguma resolução para jogar água na fervura. Só para pontuar aqui, quando você fala do partido, você disse assim, existe o PT, uma né? certa simpatia. Eu acho que existe... Sim, eu estava falando do PT, mas assim, eu acredito que existe um viés. Uma falta de conhecimento profunda, com certeza, em parte da esquerda brasileira sobre o conflito e sobre, o Morris pode falar extensamente sobre isso, e sobre o que realmente é o Hamas, que no fim das contas está prejudicando. Assim, o presidente palestino está falando que o Hamas faz ações e não representa o povo palestino. E aí tem gente aqui de partidos de esquerda, ou de extrema esquerda, que estão falando que é a resistência, e que isso é pró-palestino. E não só o Hamas, né, André? Se você for pegar
a visão que a esquerda, parte da esquerda tem do Putin, por exemplo, é totalmente equivocada de achar que o Putin é um líder, sei lá, socialista. Deixa eu aproveitar isso, que vocês trazem isso, porque termina levando para uma discussão e, sinceramente, a gente vê o tamanho do problema, né, da dimensão e como que é uma crise política mundo inteiro para poder tratar esse assunto e como isso vira meramente, em determinado momento, uma briga de grupos políticos na internet sem responsabilidade alguma. É muito lamentável e muito impulsionado por esses grupos. Vou aproveitar para trazer aqui, a gente tem o nosso... caiu no Zap, assim, aquelas mensagens que chegam e a gente tem... Pois é, e aí a gente tem esse bloco aqui no 2 pontos, que chegou no meu Zap. E entre as coisas que estão chegando no Zap, o Estadão verifica, vai lá para olhar. Ó, governo Lula não doou dinheiro ao Hamas. Boato ressurge após ataques a Israel. O que é que estão compartilhando nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais? Que o governo do presidente Lula teria doado 25 milhões de reais ao Hamas em 2010. O Estadão verifica, investigou, concluiu que é falso, é um boato que circula desde 2019, distorce o teor de uma lei que é de julho de 2010, que foi sancionada, portanto, no final do segundo mandato do Lula. Vamos esclarecendo aqui. A doação de 25 milhões de reais era destinada à Autoridade Palestina, que é um órgão de governo provisório liderado pelo Fatah e que controla a Cisjordânia, enquanto o Hamas é um grupo rival e extremista que domina a faixa de Gaza. A gente tem outra, caiu no Zap, olha lá, é falso que foto mostra encontro de Lula com o Hamas. O que estão compartilhando? A foto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pôs ao lado de 3 homens e segura uma camiseta da Palestina. A legenda diz que o presidente estaria confraternizando com os terroristas do Hamas. O Estadão verificou, investigou, concluiu que é falso. A foto foi tirada em Porto Alegre em junho do ano passado, 2022, durante encontro de integrantes da Federação Árabe-Palestina no Brasil, com, então, Presidenciável. A entidade reúne associações de imigrantes, refugiados e descendentes de palestinos no Brasil. A foto é essa daí, ó. Enfim, eu queria que vocês avaliassem, ajudassem a gente a entender mesmo por que isso caiu dessa forma aqui no Brasil. Aliás, vocês podem ter essa referência para a gente, se mundo afora tem sido assim também, terminar virando uma discussão de política local, de algo que é tão grave, né, e que é um conflito histórico. Nos Estados Unidos, por exemplo, teve um problema na Universidade de Harvard recentemente, não sei se vocês acompanharam. Então, eu acho que essa polarização ela acaba se refletindo, né, internamente, mas vocês podem falar melhor que eu. Eu diria que no léxico de alguns setores da esquerda, Israel é colocado como... E é simplificador e não vai dar para a gente... É muito tempo de discussão sobre isso, mas Israel é colocado como uma força colonizadora e como um Estado opressor. E eu acho que o problema... Críticas a Israel são construtivas, desde que sejam construtivas, são bem-vindas. O que não dá é para negar a autodeterminação do povo judeu. Eu acho que essa que é a linha que separa e que aí vira preconceito sério, entendeu? Quer dizer assim, o povo judeu também tem direito à autodeterminação. Eu acho que esse é o grande problema. Sobre o ponto da primeira fake news, né, que você colocou, que é aquela que trata sobre a questão de repasse de dinheiro. O dinheiro foi enviado em 2010 para ajudar a reconstrução de Gaza após a Primeira Guerra em 2009. O problema é que o Hamas controla Gaza. O dinheiro foi transferido para a Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina transfere para a Autoridade Palestina em Gaza. Agora, quem é a Autoridade Palestina em Gaza? O Hamas. Então, ele não doou o dinheiro para o Hamas, mas não dá para saber e é bem provável que o dinheiro chegou no Hamas, indiretamente. Sem intenção, é uma notícia falsa, mas aí está um ponto de exclamação, né? A União Europeia sabe que o dinheiro que eles mandam para a Autoridade Palestina de ajuda é usado, parte, para poder pagar essas pessoas que estão presas em Israel que cometeram atentados. Eles falaram que vão cancelar essa ajuda recentemente, por causa das declarações que o Abbas fez sobre o Holocausto, sobre o nazismo. E eles têm uma declaração própria que é
por lei, né? É lei legislativa palestina. 7% do orçamento é para os mártires. Isso é parte do problema, né? Posso te fazer uma pergunta, André, de curiosidade mesmo? Você acha que o posicionamento do governo brasileiro até aqui, ele é razoável? Entre altos e baixos, está sendo razoável a conduta do governo brasileiro com relação a esse conflito, sim ou não? Comparado com as declarações de 2014 da ex-presidente Dilma e do ex-assessor de política externa dela, Marco Aurélio, sim, está sendo mais razoável. É óbvio que eu acho que o governo brasileiro precisava inequivocamente dizer que considera o Hamas um grupo terrorista e que deveriam dizer que o Hamas cometeu um ato terrorista e deveriam mencionar o Hamas. Não tem como esconder o Hamas das suas responsabilidades. Ao mesmo tempo, o Brasil precisa se preocupar com seus interesses de tirar as pessoas de lá, como eles fizeram, e continuar conduzindo de acordo com seus valores de negociação de dois estados no futuro e tudo mais. Ao mesmo tempo, tem que ser um pouco realista. Não adianta falar de cessar-fogo. Cessar-fogo, todos nós gostaríamos de um cessar-fogo no sentido de um Hamas se rende, tira as armas, aí tem cessar-fogo, devolve os reféns, eles deixam de existir, entra uma autoridade palestina e não tem guerra. Ok, mas isso vai acontecer? Não vai acontecer. Qual a chance não é viável acontecer. É viável que acontecer? Não é viável. Então, assim, cessar-fogo, o Hamas continua existindo? Cessar-fogo, o Hamas continua com os reféns? Como assim? Mas um cessar-fogo humanitário ali para tirar a galera, você acha viável? Essa também é uma discussão gigante, né? Porque a última resolução que eles estão negociando lá essa é a que mais me dói, sabia? Você, enfim, teria uma trégua ali, momentânea, você, pela passagem de Rafah, tira os brasileiros e os outros estrangeiros que estão lá e cria uma entrada para alimentos. Mas isso já está acontecendo. Mas isso já está acontecendo. Eu vi ontem à noite, antes de dormir, caminhões e caminhões de ajuda com comida indo em direção à fronteira. Mas o pessoal precisa sair, né? Não, então, mas para sair depende do Egito. Então, mas então, depende da comunidade internacional. E esse eu acho que a maior catástrofe humanitária é essa. Imagina se você está dentro de Gaza, você não tem nada a ver com isso, de alguma maneira, sei lá. Problema dos políticos, do Hamas. Você quer ir embora de lá e não consegue. Isso aí é um desespero, gente. E não interessa para ninguém. Eu acho isso um desespero total. Esse sim, talvez pudesse ser uma mobilização da comunidade internacional, de pressão, né? Sobre o Egito. É de chorar. Eu acho que a única negociação via ONU viável é essa. Bom, já seria um avanço maravilhoso. Mas que nem ele está falando assim, mais além, eu acho muito difícil. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês dois. Que é algo que tem me chamado muita atenção. Em todo canto que a gente vai chegando, quando alguém, acho que deve estar acontecendo com vocês também, assim, você sabe que você atua falando sobre o setor, estuda o setor, ou se você é jornalista, eu já ouvi essa pergunta de várias pessoas. Assim, estamos, de fato, diante de uma situação que gera um risco de uma nova guerra mundial? Ou isso é um pânico que se prega em determinado momento, não tem por que se preocupar com isso neste momento. E aproveito para fazer, mais uma vez, uma ambientação, porque não é só uma questão do conflito e da guerra em Israel, mas a gente tem também uma guerra ali, Rússia e Ucrânia. Então, é um momento muito tenso. Existe ou não existe? Há motivo para se preocupar com isso na vida real ou não? Eu acho que se fosse em Taiwan, sim, mas Israel, acho que não. Quer falar, André, primeiro? Eu acho que não, por vários motivos. Primeiro, por uma guerra mundial, precisa ter envolvimento de duas potências. É isso. Eu acho que a Rússia está muito desgastada, militarmente falando, na Ucrânia para estar envolvida. Por que a Rússia vai entrar numa guerra contra os Estados Unidos ou duas potências contra uma terceira? Eu acho que quem seria essa terceira? O Irã. O Irã não tem força militar. A única superpotência em condições é a China, né? Então, aqui a gente está falando, a maior potência militar nesse caso daqui é Israel. Ah, sim. Né? O Hezbollah não vai. O Hezbollah seria. O Hezbollah está ameaçando, né? Mas o que o Hezbollah está fazendo na fronteira é uma comunicação. Ele se comunica atirando morteiros e foguetes nas fazendas de Shebaa, que o Líbano considera que é território libanês, perante
a lei internacional em território sírio, ocupado por Israel, anexado por Israel, faz parte do Golan. A Síria, para colocar gasolina no conflito, eu já disse há muitos anos atrás que as fazendas de Shebaz não são sírias, é do Líbano. Então, no status quo do conflito entre Israel e o Hezbollah, desde os anos 2000, é que Israel ainda ocupa território libanês. Por isso o Hezbollah justifica o fato de continuar tendo armas para poder lutar a favor contra a ocupação de Israel do território libanês e libertar esse território. São 10 km². Tá? O Hezbollah tem 200 vezes mais poder de fogo do que o Hamas. Só que o Hezbollah está dentro de um país soberano, que é o Líbano, e o Líbano tem relações diplomáticas com um monte de países importantes, e esses países estão colocando muita pressão sobre o Líbano e sobre o governo libanês para colocar o Hezbollah no lugar. Que é um governo fraquíssimo, inclusive. Que é um governo quase inoperante, mas assim, quem pagaria o preço de uma guerra entre o Hezbollah e Israel seria o Líbano. E ninguém quer o Beirute sendo bombardeada, e o aeroporto fechando, e Israel colocando um bloqueio marítimo sobre o Líbano, como aconteceu em 2006. E Israel tem poder militar para lutar 2 guerras? Tem, essas 2 guerras. Israel, obviamente, que a defesa civil sofreria altos danos, a população civil teria que ficar em bunkers, os foguetes do Hezbollah atingiriam boa parte do território de Israel, Israel teria que lutar uma guerra muito mais ferrenha contra o Hezbollah. Agora, a gente está vendo ações pontuais. Se o Hezbollah fosse entrar na guerra, ele já teria entrado. Há 10 dias atrás, no dia da invasão do Hamas, junto com o Hamas, no fator surpresa. Eles perderam o fator surpresa, logo, toda a fronteira do norte está extremamente vigiada. O que eles vão fazer? Vão jogar... Vão entrar com 400 terroristas? Eles vão ser bombardeados na fronteira, não tem como entrar. E além disso, o Irã está a 1.000 quilômetros. O que o Irã vai fazer? Vai mandar forças para a Síria e vai, até essa movimentação chegar, Israel vai atacar essas forças no caminho. Então, não tem como eles conseguirem lutar uma guerra de forma efetiva. Além de tudo isso, você tem o envolvimento dos Estados Unidos com 2 porta-aviões, com destroyers, com mísseis de cruzeiro, com os submarinos nucleares, que estão lá mostrando um poder de dissuasão aonde não entrem no conflito, senão vocês vão pagar o preço. E o preço para o Hezbollah e para o Irã provavelmente vai ser atingir a Síria, que para o Irã e para o Hezbollah é muito importante. A ameaça que já foi feita várias vezes. Se o Hezbollah entrar no conflito, o regime sírio vai estar em perigo. Ninguém quer que o regime sírio caia porque ele serve aos propósitos do Irã e do Hezbollah. Além de tudo isso, o regime iraniano é um regime que pensa com uma certa razão. Em certa razão, qual é a chance de eles ganharem uma guerra contra Israel e os Estados Unidos? Sim. Então, na minha opinião, eles vão ficar provocando, mas não vão entrar. Eu também acho que acho e quero crer que a tendência de não escalada do conflito e de ele ficar mais circunscrito à faixa de Gaza e ao Hamas nominalmente. Só uma nota de humor para a gente poder rir um pouco, mas é engraçado que a comunicação do Hezbollah são mísseis, né, que nem você falou, né? Essa é a comunicação de mostrar solidariedade para o Hamas, dizendo que as armas estão à sua disposição. É a comunicação deles. Comunicação, interessante. Para não dizer bizarro, né? Assim, é uma coisa tão espantosa que... É assim... Voltando ao meu lugar de fala, uma das coisas que me veio, quando eu recebi a notícia, eu me lembro que eu comentei com a minha parceira que estava em casa, eu falei assim, eles estão se matando de novo. E eu fiquei um pouco com a sensação, vou fazer 55 anos daqui a 2 semanas, de que nada mudou. As pessoas continuam se matando e se odiando nesse lugar, sabe? Aqui entre nós, né? Mas eu só queria pontuar, voltando ainda ao artigo do Friedman, e a gente indo para uma reta final, talvez, dessa conversa, uma hipótese que ele levantou num desses artigos que ele escreveu, André e Luiz, de que nem o Hamas esperava que fosse dar tão certo esse negócio, e se fosse dar tão certo, eles talvez voltassem atrás. E aí ele usava como exemplo um episódio com Hezbollah, que aí você vai lembrar melhor que eu a data, e que matou 2 soldados israelenses, e que a reação... 2006 foi o que desencadeou a guerra. Então, pronto.
Eles não imaginavam o Hezbollah não quer isso de novo, né? Não quer. Então, talvez você puxar esse momento em 2006 é um exemplo, né? Eles atacaram os forças israelenses na zona perto das fazendas de Sheba, mataram alguns soldados, sequestraram corpos que não se sabia até então se estariam vivos ou mortos, e isso desencadeou a guerra entre Israel e o Hezbollah de 2006, onde Israel atacou fortemente posições do Hezbollah, dentro de Beirute, inclusive. O Hezbollah não imaginava que Israel ia iniciar um conflito armado aberto, total, com invasão por terra, e já várias vezes o Hezbollah disse abertamente que se soubesse da reação de Israel não teria feito, e o Irã ficou muito irritado com o Hezbollah na época, porque o Irã investiu muito no Hezbollah, no seu poder de fogo, e o Hezbollah perdeu muito desse poder de fogo na destruição que trouxe ao Líbano e ao próprio grupo. Então, foi uma aventura. Eles acharam que foi uma aventura errada. Isso. Mas eu não sei se o Fredman tem razão, não, viu? Porque o nível de audácia, de planejamento que os caras tiveram ali, meu... O que aconteceu, assim, e isso é uma coisa importante pontuar. Além dentro das 2.000 pessoas que entraram em Israel, porque teve uma entrada de 2.000 pessoas, né, do Hamas do Hamas, no dia 7. Não eram todos do Hamas. Teve civis envolvidos também, que entraram desarmados, roubaram coisas, mataram pessoas, lincharam, queimaram casas, assim, tem vídeos, né, mostrando com machados. Simpatizantes, tem vídeos agora mostrando dentro de um kibbutz eles roubando tratores, roubando carros. E além disso, tem vídeos mostrando que o Hamas entrou com carros da Unicef. Você ia complementar alguma informação aí. Você chega a dar uma respiração profunda. Não, é que eu tenho uma fala final só. Eu também tenho. É isso que eu queria saber, só se o Hatz quer fazer mais alguma indagação, porque senão eu já peço para vocês fazerem essas considerações finais mesmo. Tá contemplado. Então, espaço para vocês fazerem essas considerações. Não, a minha é bem sintética, então eu vou deixar o André falar primeiro. Eu vou citar, na verdade, a minha mãe. Ah, que bom. Eu vou citar 2 filósofos, historiadores israelenses. Um é o Micha Goodman e outro é o Yossi Halevi. O Micha Goodman fez um podcast recentemente. Acho que o Morris deve ter escutado o podcast. Sim. E agora? A partir de agora, o que vai acontecer? Ele fala de que o mundo... Ele fala assim, Israel precisa que o mundo livre e democrático o ame, e na região que ele vive, o teme. E a segunda parte da equação foi rompida. Perderam o medo. E ele fala assim, para nós continuarmos existindo aqui, ele disse, a gente precisa restabelecer este medo. E para a gente poder fazer isso, a gente vai precisar fazer coisas dentro de toda a legalidade internacional possível que existe para uma guerra como essa. E ele fala assim, eu espero que os países e as pessoas do Ocidente, do mundo livre, que não está só no Ocidente, que estão agora entendendo e tendo solidariedade com Israel e o povo judeu, lembrem desse sentimento daqui a 1 ou 2 meses, quando a gente precisar realmente do apoio de vocês, para que a gente consiga restabelecer esse temor que é necessário nessa região do mundo para que a gente continue existindo aqui. Ele fala exatamente isso no podcast, se não me engano. E ele fala assim, quem dera que a gente não precisasse existir através de um exercício de poder militar. Mas esse temor foi rompido. E esse temor precisa ser restabelecido. A paz no Oriente Médio funciona muito, não só em Israel com o Hamas, mas a relação de poder entre outros países ali funciona também como poder de dissuasão de medo. O que será que o outro vai fazer se eu fizer alguma coisa? Como todos os países na região são ditaduras ou teocracias, você não sabe o que está na cabeça do líder, então você não faz nada, né? Então o Irã não mexe com a Arábia Saudita não mexe com o Irã, e aí os Emirados Árabes não mexem com o Irã, e aí por aí é uma relação de medo com medo.
Mesmo dentro, né? Mesmo dentro. O Egito não mexe com a Imagina, por que não tem crime em Dubai? Não tem crime em Dubai. Por quê? Te cortam a mão. Você tem medo? Então, Israel é uma democracia liberal, né? Então, com todos os seus defeitos. Eu termino a minha fala citando uma pequena parte do livro Cartas para o Meu Vizinho Palestino, do Yossi Halevi, que ele diz o seguinte: nenhum dos lados pode renunciar à reivindicação emocional de integridade territorial. Contudo, nem toda reivindicação pode ser implementada na íntegra. O Estado de Israel não pode ser idêntico à terra de Israel, o Estado da Palestina não pode ser idêntico à terra da Palestina. Cada povo exercerá soberania em apenas uma parte de sua terra. Precisamos separar entre a justeza abstrata de toda a reivindicação e entre a injustiça prática da sua realização. Nenhum lado pode implementar a totalidade de sua reivindicação sem eliminar a reivindicação do outro. O argumento moral da partilha é, portanto, simplesmente isso. A fim de permitir que o outro lado obtenha certa medida de justiça, cada lado deve impor a si mesmo alguma medida de injustiça. Preveja um acordo de paz em que cada lado coloque em jogo sua reivindicação a todo Israel-Palestina. Mas o acordo concluirá que a paz entre nós e a justiça parcial para cada um exigirá concessões dolorosas. O inimigo da justiça para ambos os lados é a justiça absoluta para qualquer um dos lados. Gosto muito dessa colocação do professor Yossi Klein e acho que ela casa perfeitamente com essa ideia da batalha entre o certo e o certo, sim, evocada pelo maravilhoso Amos Oz. Eu acho que para concluir essa conversa eu vou citar com uma nota de mistério. A minha mãe comentou assim, que depois dessa guerra nada será como antes. É isso, né? E não tem como ser mesmo. Gente, muito obrigada. Sem dúvida é um assunto que a gente ainda tem muito a discutir e aprender, né? E vamos acompanhar passo a passo. Vou reforçar para vocês, esse programa foi gravado na segunda-feira agora, dia 16 de outubro. Agradeço a presença do nosso subeditor de Inter do Estadão, o Luiz Hartz, e também os nossos convidados, que é o André Leicht e também o Morris Kashani. E claro, eu agradeço pela sua audiência, a sua companhia, nosso agradecimento especial. Lembrando que o 2 Pontos, o nosso podcast do Estadão, traz a cada semana uma conversa ampla sobre um tema para debater a fundo, com 2 pontos de vista, que eu faço sempre questão de ressaltar. Não precisam ser pontos de vista antagônicos, aliás, de polarização, o mundo está em todos os extremos, não é verdade? Não precisa a gente trazer ali 2 pontos de vista antagônicos, mas muitas vezes, como foi hoje, ficou bem claro aqui para a gente, 2 pontos de vista complementares, porque o fundamental é que você tenha o próprio ponto de vista. Muito obrigada uma vez mais pela companhia, até a próxima.